Bom, boa tarde, boa noite, meus amigos, meus companheiros aqui da nossa live, né? Estamos sempre falando de espiritualidade, do nosso amor pelo Deus Todo-Poderoso e pelo Espírito Santo, nossa Mãe Maria. E nosso último vídeo foi sobre o Espírito Santo, né? As 9 passos do Espírito Santo para nós querermos ser e sermos filhos, amados, irmãos, mais próximos dele, amigos do Espírito Santo. E agora nós vamos fazer um trabalho muito ligado a, a Maria, aos santos, e até porque hoje é dia dos Todos os Santos. Mas assim, o que eu escolhi para falar com vocês, para vocês entenderem mais firmemente o propósito de cada santo. Eles vieram aqui com a missão, né? E não é só com a missão, é como também um amor e também são dotados de fenômenos extraordinários, né? E chamamos de místicos santos. Então eu vou ver o meu propósito é falar sobre esse livro para vocês, que é da Paola Giovetti, que são os fenômenos extraordinários de místicos e santos. Então, o que nós vamos falar sobre os místicos e santos? Nós só conhecemos vários santos, várias santas, né? Que são muito iluminados, né? Mas tiveram uma vida na Terra, né? Para chegar também a esse caminho deles, né? Então, o fenômeno, a mística é um fenômeno extraordinário, religioso, porque a igreja aceita, né? E que é uma intimidade do homem com Deus, uma intimidade direta com o homem e o Deus, com o homem e Deus, que transcende qualquer coisa e contemplamos o divino. Então, esses santos, eles eram homens, mulheres do mundo, seguia a religião católica, fazia dessa vida como exemplo, como caminho, e, além disso, tinha fenômenos extraordinários. E isso também ajudaram eles a outras pessoas e a ele mesmo a caminhar esse caminho espiritual da igreja. Então, assim, tem vários santos, podemos destacar, e santos não só brasileiros, como de estrangeiros, que tem toda essa mística. O que é mística extraordinária? São fenômenos que nós podemos dizer que são levitação, a pessoa sentir, estar num lugar, transposição, que ela coloca em outro lugar, ela está nesse lugar, e no Brasil, exemplo, e está em outro lugar, como supor, em Portugal, no mesmo instante. São fenômenos, assim, extraordinários. Dizemos que é paranormal, que não é uma coisa anormal, né? Mas, nesse caso, os santos, eles são místicos, porque eles traziam essa mística junto com eles e faziam disso uma ligação direta com Deus, proporcionando também essa intimidade com Deus. Então é muito bonito, né? É muito verdadeiro que eles viveram. Então podemos citar o Padre Pio, né? Com as chagas nas mãos, e
sobre todos os santos, nós vamos verificar a beleza que eles têm e a responsabilidade que isso acata, né? Então, assim, o que eu vou dizer hoje, o que é o místico em si? O místico é uma pessoa que conhece, de certo modo, dentro o mistério, dentro dela, da sua salvação e de todo mundo. Então, assim, ela carrega essa sabedoria vinda de Deus, vinda do divino, a salvação interior dela. Então, ela tem um quê a mais, uma resposta a mais do que todas as pessoas que seguem a religião católica, o padre, uma, uma madre, ou qualquer um que seja, que se torne um beato, que se torne perto de Deus. Simplesmente o fato delas escolherem o caminho de Deus, caminho de caminhar, sendo esposa de Jesus, né, já dá a ela um certo grau de força e de renúncia do mundo. Então, quando você renuncia o mundo para viver o mundo espiritual, o mundo que está ligado ao espírito, ao misterioso espiritual que estamos vivendo, nos torna seres diferentes. Claro que os padres, madres, santos e santas tiveram suas provações, alguns foram casados, outros foram viúvos e depois encontraram seu caminho. Então, na realidade, o sofrimento de uma pessoa ligada ao Cristo, ligada à via espiritual, é muito, muito forte. Porque às vezes temos que vencer os desafios. Esse desafio que sejamos assim, será que esse é o caminho? Porque é um caminho que as pessoas podem desistir do caminho, mas é um caminho que você tem que ter a firmeza, o coração dedicado a Deus e ao bem dos homens, seguir ao bem da igreja, seguir o evangelho. Então, o que foge diferente dos místicos? Eles seguem tudo isso, mas têm uma bênção divina da mística que eles possuem. Então, muitas coisas eles vão enfrentar e é aceito pela igreja essa parte mística deles. Não é um dom que a igreja condena, muito pelo contrário. São dons que é visto, é estudado pela igreja. E nesse livro eles falam sobre todos os santos, o que eles tinham de místicos, o que eles faziam com esse dom, né? Então, o importante não é ter o dom, é saber usá-lo, saber Deus ensinando e induzindo aquele ensinamento para que eles possam ajudar o próximo. Então, assim, ele participa intimamente e vive com profundidade, e nele, de verdade, seu coração palpita em unívono com o coração de Deus. Na realidade, eles se tornam um em Deus, como se estivesse eles sentindo o amor de Deus dentro do seu coração, unido com Deus. Isso faz com que o místico se torne diferente de outros santos que não são místicos, que são maravilhosos também, mas a forma dessa bênção traz muita bênção, mas traz muito, às vezes, muito sofrimento.
Nós vamos ver aqui como os santos passam, né, devido a esse dom. Então, na realidade, são dons importantíssimos para aqueles que vão caminhar nesse estudo importante. Na realidade, o propósito não é a santidade. Os dons nos levam, o santo, a santa, o beato, a chegar a usar a bênção de Deus, mas não tornam eles Deus, né? Então, Deus é único. Então, muitos santos que nós conhecemos, podemos dizer que eles têm um algo mais. Esse algo mais é a mística. Vamos falar primeiro de São Francisco de Assis. Ele nasceu em 1182 e morreu em 1226. Esse santo é o mais popular santo que temos. Isso feito pela própria igreja, né? Eles sabem os santos mais que estão mais devotados pelos fiéis, né? E santos que têm devoções, têm devotados, mas não são tantos. Mas São Francisco de Assis, ele é muito popular e amado, venerado, mesmo por quem não é católico. Muito interessante. Ele foi o primeiro da história a receber os estigmas. O que é os estigmas? São sinais que tem de Deus no corpo dele. E foi também protagonista de espetáculos de levitação. É que eu falei para vocês, ele saía do chão, né? Como se estivesse flutuando, né? Como nem a passagem de Jesus, como ele andou sobre as ondas, né? E ele tinha Jesus, né? Passou pelas ondas e Pedro não conseguiu, porque é uma habilidade do Espírito Santo, é uma habilidade que Deus tem, que Deus deu ao seu Filho. Jesus tinha todos os preceitos espirituais, né? Mas São Francisco de Assis tinha essa propriedade, esse dom. No capítulo, esses estigmas, de vez em quando foi autorizado pelo Papa Frei Leão. Ele feito uma visita no Monte Laverna. Então, daquele momento em diante, o referido Frei Leão, com grande pureza e boa intenção, começou a observar, considerar a solicitação à vida de São Francisco, e por sua pureza ele mereceu ver mais e mais vezes. São Francisco, arrebatado em Deus e suspenso da terra, algumas vezes na altura de 3 braças, algumas vezes 4, outras ainda no alto de uma faia, por fim, viu arrebatado muito alto no ar e rodeado tanto esplendor que mal conseguia vê-lo. E fazia esse frade em sua simplicidade. Quando São Francisco estava pouco elevado do solo que o Frei Leão conseguiu alcançar, ele ia com cuidado, abraçava-o, beijava os pés e com a lágrima dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pecador, e pelo mérito desse santo
faz-me encontrar tua graça. Então, esse é um relato do Frei Leão, né? Que foi em Verna, Itália. Então, ele teve a experiência de ver São Francisco levitar diante dele com várias palmas e de uma altura que às vezes ele não via mais. Então, isso foi falado, né? Está escrito, está documentado. Então, observamos que ele é um dos primeiros a ter os carismas de todas essas coisas a levitação e os estigmas também. Então, ele também começou a ter estigmas. Então, São Francisco é muito, assim, amado, idolatrado, pediu, assim, a bênção e a oração dele, porque ele tinha uma mística muito profunda. A levitação de São Francisco era bastante frequente, não era assim por um dia, depois de 2 anos e pouco, apareceu, ele levitou. Não, era uma constância. Provavelmente repetiam sempre que o santo estava imerso em oração. Então ele estava, quando estava em oração, estava em intimidade com Deus, e fazia com que ele e Deus, em união, nessa união, ele permitia essa levitação. E eram tão extraordinária a ponto de quase subtraí-lo à vista do Frei Leão. Mas se, ao contrário, o santo em levitação era soerguido de modo a permitir que fosse alcançado, eis que o bom padre, comovido até as lágrimas, abraçava e beijava os pés dele. Então, é isso que o Frei Leão fala. Ele tem uma experiência vívida daquela experiência com São Francisco. Tá? Então, todas essas coisas que colocamos aqui nesse livro é todo passado pelo Vaticano, comprovado, nada é por acaso um simples livro que conta uma história faz de conta, é uma história verídica. Temos então agora a Santa Teresa d'Ávila, que é 1515 a 1582. Foi uma mulher extraordinária, dons intelectuais e humanos, tendo entrado para o Carmelo aos 20 anos. Viveu um período difícil e chegou aos 39 anos, com a ajuda da orientação espiritual lúcida, aquilo que chamou de sua conversão. Foi reformadora da Ordem do Carmo, obra conduzida e com colaboração com São João da Cruz. São João da Cruz e Santa Teresa d'Ávila eram muito ligados, eram muito unidos na fé, e um era muito ajudado pelo outro. De outras fundações religiosas, inclusive masculina. No espírito do Concílio do Trento, contribuiu para a renovação da comunidade eclesial como um todo. Beatificada em 1614, canonizada em 1622. Então, Teresa d'Ávila foi canonizada pelo Paulo VI em 1970. Proclamou a doutrina, como considerada a doutora da Igreja, testemunho de sua vida espiritual. No caso da Santa Teresa, estamos perante uma situação bastante diferente de São Francisco e de outros místicos.
dos quais tratamos em seguida. Fala das suas levitações que acontecia durante o arrebatamento, aos quais tentava resistir. Então, a Teresa d'Ávila, ela resistia a essa mística, esse dom, né? Durante esses arrebatamentos, parece que a alma já não estava no corpo, tanto que de ponto de vista de sensibilidade, tem a sensação que ela chega a faltar o calor natural e pouco a pouco esfriava, ainda com enorme suavidade e deleite. Nesse ponto, já não há qualquer remédio que permitia resistir. Frequentemente, ao contrário, impossibilitando todo pensamento e toda possível cooperação. Acontece o ímpeto tão rápido e tão forte que vede e sente soerguer essa nuvem e arrebatar essa poderosa águia sobre sua alma, sobre suas asas. Então, era um fenômeno muito importante, porque como ela reagia, não aceitava muito, ela se tornava, conseguia sair, a alma dela ficava em suspensão, como se estivesse assim, morta, entre aspas. Mas era uma coisa porque ela não lutava com o que ela estava sentindo. Então, isso acontecia, até parecia que ela estava já no sentido de morte, mas não estava. Teresa fala, portanto, de sua tentativa de resistir, coisa que às vezes conseguia, mas outras vezes não. Outras vezes era impossível resistir, pois a alma escapulia, mas a cabeça seguia, sem que eu pudesse deter por vezes, também o corpo chegava a elevar-se. Então, assim, ela queria resistir a uma coisa que era natural para ela, que Deus deu para ela. Então, ela não conseguia resistir e acontecia. Certa vez, tendo em vista o acontecimento, quando eu estava de joelho, diz Teresa, no coro com todas as monjas, senti uma pena enorme, parecendo coisa muito extraordinária, e de repente não deixaria de dar o que falar. Portanto, proibi às monjas que falasse desse assunto. De vez em que poderia, recentemente, depois de minha indicação para a priora. Outras vezes, quando começava a perceber que o Senhor me bastava para conceder esta graça, estendi-me no chão e certa vez o fiz, na presença de damas da nobreza, na festa do Santo Padroeiro, durante o sermão. Mas, embora eu acorresse para me conter, o fenômeno era igualmente perceptível. Então, não adiantava ela querer fugir ou querer se estender no chão, porque isso acontecia, né? Isso é inerente à vontade dela, inerente ao que ela queria. Isso era Deus atuando nela. Os eleitos são grandes e um deles é mostrar o sumo poder do Senhor. E como nada podemos fazer, quando Sua Majestade o quer, para reter não apenas a alma, mas também o próprio corpo, dos quais já não somos senhores. Mesmo não o querendo, devemos reconhecer que há um certo superior por quem as graças são prodigalizadas, e que nós nada podemos a respeito de coisa alguma. Isso imprime a humildade profunda. A nossa alma, não podemos fazer nada a respeito, apenas imprimir a alma a humildade profunda. Então, temos que chegar
né? Aceitar com a humildade. Na realidade, a Maria Teresa tinha essa conexão direta com Deus. Mas, assim, ela não se importava que se ela tivesse uma oração e nos aposentos dela, isso acontecesse. Mas o problema dela é nas pessoas, estar diante das pessoas. Ela se sentia muito incomodada com isso. Mas o que está dizendo aqui? Ela, no caso, Teresa, São Francisco, não poderia evitar uma coisa que Deus deu para ela e que ela tinha isso, porque ela tinha conexão muito grande com Jesus, né, com Deus Todo-Poderoso. Então, hoje eu falei sobre São Francisco, São Teresa d'Ávila, alguma coisa, e vamos continuar, né? Isso aí é um estudo bem maravilhoso para saber existem esses fenômenos, não são fenômenos, como se diz, um fenômenos que são contaram, disseram, falaram, não são fenômenos místicos, santos, são catalogados pela Igreja, são catalogados no Papa, né, no Vaticano, e são reconhecidos pelos todos os clérigos, o clérigo. Então, não estou falando aqui de um folclore, estou falando uma coisa que existiu e existe, tá? Então, é muito importante de saber, a gente ter consciência de coisas que acontecem com nossos santos, santas, beatos, e todos eles têm a bênção, têm os dons que o Espírito Santo dá, e a bênção que Deus dá a todos eles, ou alguns escolhidos. Então, na realidade, não podemos, quem tem a beata, a freira, o santo, ele não pode deixar de deixar fluir essa bênção, né? Então, isso é muito importante e quero que vocês acompanhem, porque nós vamos acompanhando o livro para que a gente possa entender quais os santos que nós temos de devoção também e como eles agem na nossa intenção, como tem a intenção de ter esse sentimento por nós e por todo mundo. Então, eu agradeço a vocês por ouvir. Hoje eu não vou falar muito, porque fica muito grande o áudio, mas assim, lembra de São Francisco, que eu falei, e São Teresa d'Ávila, e alguma coisa eu vou continuar no próximo vídeo, tá? E colocando todos os santos que nós conhecemos, mais íntimo, mais próximo de nós, da igreja, para que vocês possam até saber o santo que você tem devoção, qual é os carismas, qual é a bênção que Deus deu para eles, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus. Amanhã estaremos de volta, né, para a gente continuar. Espero que vocês vão gostar, que vocês se sintam bem. Nossa Senhora, Espírito Santo, guarde a vida de vocês e que os santos iluminem em toda a sua existência, a sua vida, seu trabalho, seus filhos. E fique com Deus. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar. E nós estamos aqui para levar a mensagem, levar tudo de bom para as pessoas. Então, nós estamos aqui, estamos em missão. Então, queremos que vocês são os nossos também missionários, levando essas palavras às outras pessoas. Então, curtam, compartilhem, dê o like, para que você possa ter amigos que vocês possam conversar sobre isso também, né? Levar para a sua igreja, levar para a sua família, conversar com a sua família. Então, eu acho muito importante, tá bom? Agradeço muito. Vamos aumentar
nosso like, trazer esse... Claro que eu tive um tempo sem fazer um vídeo, mas estou voltando novamente, estou conseguindo